Glória a Deus, desta feita nós já vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, e foi convidado para estar conosco o nosso amigo, não é, o pregador Caleb, ali da cidade do conjunto João Alves Filho, né, de Aracaju, João Alves Filho. Então está conosco aqui e vamos receber, né, e você no seu lar, ouça essa palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, né? Deus vai falar com você nessa noite, que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém. Com a palavra, o Caleb, né? O pregador. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que nos ouvem pelas redes sociais e aos presentes aqui também. Eu quero ler um texto aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E aí agora eu vou ler aqui no versículo de número 8, que diz: Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo, de morte, e nele depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos, sejam oferecidas ações de graças ao nosso respeito. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui essa noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Eleonaldo. Quero agradecer ao mesmo por nos receber aqui nesta igreja que eu tanto amo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adriano, vice-presidente desse campo. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo, evangelista Enéas Trindade, que foi a ponte que nos indicou para estar aqui. Então, eu quero agradecer a todos em nome de Jesus, de igual modo os coordenadores, o irmão Aislan e a irmã Edilene. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês. E também quero mencionar aqui e agradecer a Deus pela vida do meu pastor Lorival Carlos Menezes, e trago saudações do mesmo para esta igreja e para os pastores aqui. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para poder ministrar ao seu coração, uma palavra que Deus já vem ministrando ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nesse tempo que eu tenho, a propósito. Então, eu quero, nesse tempo que eu tenho, falar sobre esse texto, aproveitando e dizer que eu sei que é um culto que se trata de um tema jovens conectados, mas eu quero abranger não somente a juventude, mas a todos, né, independente da sua faixa etária. Eu sei que essa questão temática é mais pela questão do envolvimento no culto, mas a palavra de Deus, ela alcança a todos. Que Deus abençoe, doutora Adeilde. É uma satisfação te ver aqui. E é uma responsabilidade ministrar também na sua frente. Meus irmãos, prosseguindo agora para a mensagem, eu quero compartilhar com vocês esse texto que nós lemos. Eu li apenas algumas partes do primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas essa carta é uma carta que nos traz uma riqueza muito grande. A propósito,
O apóstolo Paulo, quando volta a segunda vez aos Coríntios, ele volta num tom diferente, usando uma forma diferente para falar com o povo. Nós vamos perceber que quando o apóstolo chega para falar aos Coríntios, o apóstolo vai começar a carta falando acerca de uma consolação da parte de Deus. Ele vai a primeira carta falando de uma forma mais diferente, acerca de divisões, acerca de problemas na igreja, só que a segunda carta ele já vai de uma maneira mais branda. E o próprio apóstolo Paulo vai falar isso, lá no capítulo de número 7 da carta dele aos Coríntios, nós vamos ver ele falando que dessa vez ele voltou alegre, ele voltou um pouco mais folgado com o povo, folgado no sentido de, ele foi pegando mais leve. Por quê? Porque o povo entendeu a mensagem na sua primeira carta, o povo entendeu o que ele queria falar na primeira carta, e começaram a mudar as suas atitudes, começaram a se arrepender dos seus pecados. Por isso que ele disse: agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento, porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Na primeira carta, Paulo falou aos Coríntios de um tom mais duro, em um tom mais rígido, em um tom mais rude. E essa forma que Paulo falou, a forma que ele endureceu, a forma que ele foi direto para os coríntios na sua primeira ida, foi uma forma que eles compreenderam e mudaram de vida, mudaram as suas atitudes, mudaram as suas ações. E através dessa mudança, nós vamos perceber que Paulo muito se alegrou. Paulo vai relatar no início dessa carta que ele estava triste, que ele estava angustiado. Só que no decorrer da carta ele vai dizer que agora muito se alegra. Por quê? Porque eles mudaram, e não porque eles se entristeceram. Não é por isso que Paulo se alegra. Paulo não mudou a carta porque eles ficaram tristes. Não, Paulo mudou porque eles se arrependeram e mudaram de vida. E se a gente parar para prestar atenção, esse é um problema que nós enfrentamos muito. Por quê? Porque diante de vários momentos a gente percebe pessoas que mudam seus discursos por causa da forma que a igreja reage, no sentido sentimental. Não, já que isso vai entristecer, eu não vou falar. Se isso vai tocar na ferida, eu vou mudar o meu discurso. Se o povo não vai gostar dessa mensagem, eu vou pregar algo diferente. Paulo não disse isso. Paulo disse: eu não mudei a forma de falar nessa segunda carta porque vocês se entristeceram. Eu mudei essa forma de falar e agora estou alegre. E agora estou alegre porque vocês se arrependeram. Eu não mudei agora a forma de falar com vocês. A minha alegria aqui não é porque vocês se entristeceram, porque a sua forma sentimental não vai mudar a forma de ser pregada a palavra para você. Deus vai falar com você de acordo com como anda a sua vida, e não de acordo com como anda o seu sentimento. É por isso que nós vamos perceber que muita gente hoje, quando vê que um pregador é bíblico, ou quando o pastor vai dar a doutrina e o pastor é um pastor bíblico, muita gente não vai. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos que Paulo já havia dito a Timóteo: olha, nos últimos tempos, Timóteo, o povo vai criar comichões no ouvido, querendo ouvir somente aquilo que te apraz. Paulo vai dizer aqui na segunda carta aos Coríntios: a forma que eu estou alegre e a mudança que está havendo no meu discurso com vocês é porque vocês se arrependeram. Já disse o pastor Eliseu Rodrigues: enquanto a sua vida for a mesma, a mensagem de Deus também será a mesma para você. Nós precisamos compreender que a nossa vida tem que estar pautada na palavra. A palavra de Deus me direciona, a palavra de Deus me guia, a palavra de Deus me faz mudar de vida, a palavra de Deus faz a minha vida melhorar. Tem muita gente que não sai da mesmice porque insiste em viver na mesmice. Enquanto eu viver numa vida de mediocridade diante de Deus, eu vou permanecer sempre nos mesmos problemas, nas mesmas coisas. Os coríntios entenderam, os coríntios se arrependeram, e Paulo agora começa a pregar de uma maneira mais branda, uma maneira mais tranquila. Mas prosseguindo, então,
nós vamos ver que Paulo vai começar essa carta falando de aflições. Ele vai dizer o seguinte: meus queridos irmãos, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos recebemos da parte de Deus. Paulo vai chegar para a igreja de Coríntios. Eles estão vivendo um tempo de tribulação. Eu não vejo de uma forma tão clara qual seja de fato o problema que a igreja está enfrentando, mas eu sei que o problema é um problema que tem mexido muito com os coríntios. E quando Paulo vai retornar agora para falar para o povo, ele vai começar dizendo: irmãos, bendito seja Deus. Esse bendito denota uma ideia, esse bendito nos leva para uma ideia de adoração, de graça. Bendito, Deus é bendito, independente da crise que eu viva, Deus é bendito, independente do problema que eu passo, Deus é bendito. E indiretamente eu vejo no exemplo de Paulo a forma que ele consegue dar graças a Deus por aquilo que ele vive, independente daquilo também que ele venha viver. Porque pelo que eu vivo, eu agradeço a Deus, mas independente do que eu viva, eu vou continuar agradecendo a Deus. E por que falar isso para jovens? Porque nós percebemos que por muito tempo, muita gente assumiu os púlpitos falando que jovem não tem problema, jovem não tem crise. Na verdade, o jovem tem crise, e muitas das crises que o jovem vive é justamente acerca do futuro. Mas eu quero falar para muita gente aqui, que independente do passado, seja trauma, independente do presente, seja falta de fé naquilo que virá no futuro, Deus permanece sendo bendito, e a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável, a vontade dele é perfeita. Paulo vai pregar para o povo, e ele vai começar dizendo: no meio de tribulação. Talvez se Paulo estivesse hoje no meio desta pandemia, ele ia assumir esse microfone dizendo: bendito seja Deus que ainda tem poder de curar, bendito seja Deus que ainda repreende qualquer tipo de praga, porque Deus é aquele que no começo de toda crise já tem a resposta da solução no final. Por isso que ele vai dizer em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. E você vai perceber que antes desse versículo ele vai dizer o seguinte: e se eu cerrar os céus e não houver mais chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consuma toda a terra, e se eu mandar praga sobre o meu povo, no meio do meu povo. Deus estava dizendo para Salomão: se eu permitir que chegue a crise, eu quero falar uma coisa, se eu permitir que isso aconteça, ou seja, começo, se o meu povo se posicionar, se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar e buscar a minha presença, eu já tenho uma resposta pronta para o final. Qual é a resposta? Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque em todo começo de crise, Deus já tem a resposta para a solução que vai ter no final. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle do tempo. Deus tem o controle das estações. Deus tem o controle das épocas do ano, dos dias. Deus tem o controle de tudo que acontece. E nós vamos perceber que é por isso que eu adoro a Deus. Por quê? Porque enquanto eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, Deus já tem o controle do que vai acontecer amanhã. É por isso que vale a pena confiar. É por isso que vale a pena esperar. É por isso que nós não fomos chamados para ficar parado pensando no que vai acontecer. Nós somos chamados para estar em atividade, para estar em proatividade. Nós somos chamados para estar militando pela causa do Evangelho e entendendo que enquanto nós buscamos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas serão acrescentadas em nossa vida. Nós precisamos compreender que Deus é bendito, não porque Ele me dá bênçãos materiais. Nós precisamos compreender que Deus é bendito, não porque Ele vai me dar a graduação que eu quero. Nós precisamos compreender que Deus é bendito, no caso ministerial de um jovem, não porque ele vai assumir grandes púlpitos ou púlpitos pequenos. Não importa o tamanho daquilo que acontece aqui fora. Deus é bendito por aquilo que Ele já fez aqui dentro.
dentro, através da cruz do Calvário, quando entregou Jesus para morrer por nós. A questão é que nós não estamos dando ouvido a esse tipo de pregação, a esse tipo de mensagem, e infelizmente muitos ministros não têm mais pregado esse tipo de coisa. Por quê? Porque não é o que o povo quer ouvir. O povo quer bênção, o povo quer chave, o povo quer coisas que lhe satisfaça, enquanto a mensagem do Evangelho é: negue-se a si mesmo, porque a partir do momento que eu nego a mim mesmo, eu me encho de Deus e vivo o que Deus quer. E eu preciso entender que quando eu deixo a minha vontade de lado para viver a vontade de Deus, aí sim eu entendo que é o verdadeiro sucesso. Porque o sucesso não é aquilo que a sociedade dita que você tem que fazer. O sucesso é quando você pode olhar no final da sua carreira e dizer: eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira. Que carreira é essa? A carreira que Deus me colocou, e guardei a minha fé. Isso que é sucesso. Sucesso é você estar aonde Deus quer que você esteja, porque eu tenho certeza que se eu estiver onde Deus quer que eu esteja, eu vou experimentar coisas maravilhosas, porque os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria. Deus não falha, Deus não erra, Ele tem o melhor para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós vamos perceber que Ele vai dizer que nos consola em todas as tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós recebemos da parte de Deus. E o que eu percebo nisso, aleluia, eu não sei você aí em casa, eu não sei vocês aqui, mas eu estou sentindo muito Deus aqui neste altar. Aleluia. E nessa parte Deus ministrou muito ao meu coração. Nos consola em todas as nossas tribulações. Deus nos consola em todas as nossas tribulações. O que é isso? Nem sempre Deus vai tirar a gente da tribulação, mas isso não quer dizer que Ele deixou de cuidar de nós no meio dela. Porque muitas vezes o que nós precisamos não é sair de um meio de uma prova, é ser tratado no meio de uma prova. E Deus ministrou no meu coração para que alguém entenda isso aqui. Talvez eu não te tire agora da tribulação que você vive. Talvez eu não acabe agora com um problema lá dentro da sua casa. Talvez eu não abra agora a porta que você quer que eu abra. Talvez eu não faça agora em você o que você tanto deseja. E talvez é isso que tem te atribulado. Talvez eu não fale, talvez eu não responda, e isso vai estar lhe atribulando, vai. Mas isso não quer dizer que Ele deixou de cuidar de você. Porque o cuidado de Deus não se dá, meus caros coordenadores, meu pastor Adriano, o cuidado de Deus não se revela quando Ele acaba com a minha prova, mas é quando eu vejo o que Ele faz na minha vida, no meio da prova que eu vivo, Francisco. Como assim? Ele está dizendo: Deus lhe consola no meio das suas tribulações. Talvez Ele não lhe tire, mas Ele te consola. Talvez Ele não acabe agora com a sua dor, mas Ele te consola. Talvez Ele não acabe agora com aquilo que te causa dor, mas Ele acaba com a sua dor, ainda que você viva naquilo que te causa dor. E eu digo isso porque eu já vivi muito isso. Chegar para Deus e dizer: Deus, acaba com isso. E Deus falando: se eu acabar agora com essa tribulação, você se acaba. Mas o que é que eu posso fazer? Aliviar você no meio disso. Eu posso não acabar com a tribulação, mas quem foi que disse que não tem consolo? Talvez o desemprego bateu assim, você está pensando: meu Deus, o que é que vai ser da minha vida agora? Deus está falando: eu sou provisão para você. Talvez agora, diante de um meio de uma crise, o desemprego bateu a minha porta, e agora? Deus está falando: talvez o dinheiro não entre, mas vai ter alimento para você colocar na sua mesa. Por quê? Porque talvez, eu estou falando talvez Deus não acabe com a prova, mas Ele acaba com a tristeza no meio da prova. Por quê? Porque Ele é pastor. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele me guia mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma.
Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que eu não vou temer? Porque no vale da sombra da morte a minha alma está refrigerada por Deus. Aleluia. Por que é que muitas vezes em momentos de dificuldade, o mundo todo em pânico, a gente está aqui sorrindo, ainda que o coração esteja abatido, mas a gente está aqui. A gente olha para um irmão do lado, dá aquele paz do Senhor, sorrindo, a gente canta. Por quê? Porque Deus consola no meio da tribulação. Deus me trouxe aqui para falar para alguém: eu não vou acabar agora com a sua prova, mas eu estou cuidando de você no meio dela. Nos consola em toda a nossa tribulação. Eu estou no meio da tribulação, mas Deus está comigo no meio da tribulação também. E é isso que me deixa confiante. O que? O fato de que Deus não me abandonou no meio disso. E eu lembro agora do texto de Gênesis 18. Isso aqui é lindo demais. Que Deus chega para Abraão, e a Bíblia diz bem assim: estava Abraão sentado nos carvalhais sagrados de Mamre, à porta da sua tenda, a hora mais quente do dia. Que é a hora mais quente do dia? Alguns dizem que era aproximadamente meio-dia. Aqui, Sergipe, Itabaiana, se chegar mais ou menos a 39 graus. Eu não sei se aqui já chegou, mas eu viajei, pastor Adriano, no início do mês passado, para o Alto Sertão, em Alagoas. E lá a sensação térmica estava literalmente 39 graus. E eu estava quase morrendo. Meu Deus, eu não estou aguentando esse calor. Agora imagina na região que ele estava, mais ou menos 45 graus acima. E Abraão sentado à porta da tenda. Por quê? Porque dentro da tenda havia um problema. O problema não era Sara, era a falta de fertilidade em Sara. E Abraão tinha chegado na hora de limite, a tribulação. E a Bíblia diz bem assim: e apareceu o Senhor para Abraão, quando ele estava sentado à porta da tenda, a hora mais quente do dia. Sabe qual é a hora mais quente do dia? É aquela hora que você fala bem assim: eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, não prego mais, não canto mais, não faço mais parte desse grupo. Por quê? Porque Deus não está comigo mais. E por que você acha que Deus não está com você? Porque eu cheguei no meu limite. A Bíblia diz que Deus aparece para Abraão. Quando Deus aparece para Abraão, a primeira coisa que Abraão faz: olha para cima, levanta e vai servir. E Deus fala uma coisa para Abraão: Abraão, ainda este ano eu vou aparecer e você e Sara vai gerar. E sabe o que eu acho interessante aqui? Eu estava pensando aqui umas coisas. É que quando tudo estava tranquilo, Deus falou com Abraão. E quando Abraão chegou no limite, Deus apareceu. Vou falar isso aqui de novo. Não sei se alguém aí pegou, não sei. Mas para alguém que está por aqui, quando tudo estava mais tranquilo, Deus falou com Abraão. Abraão num lugar bom, era uma potência econômica, tinha fazenda. Deus fala com Abraão. Por quê? Porque no nosso conforto Deus fala, mas nos nossos confrontos Deus aparece. E o que é isso? Há uma diferença de ter experiência verbal com Deus e de ter uma experiência prática com Deus. E Deus me trouxe aqui para falar para alguém: talvez eu não acabe agora com a sua tribulação, mas tem consolo para você no meio dela. É por isso que você está aí, chora, mas canta. E é um paradoxo dentro de você, é algo tão contraditório. Porque você está aqui e você começa a gritar dentro de casa, vai para o seu quarto, desabafa, e quando sai de lá está cantando, está louvando, está dizendo a Deus que o ama. E o que é isso? É a tribulação e o consolo. A tribulação manifesta, mas o consolo também aparece. Por quê? Porque Deus continua cuidando da gente. Aleluia.
Aleluia. Glória. E aí a gente vai ver que ele vai dizer o seguinte: porque com a mesma consolação que recebemos, nós também iremos consolar alguém. Ou seja, todo tempo de crise que a gente vive, toda tribulação que a gente vive, ela nos dá conteúdo, experiência, para que amanhã alguém seja alcançado por nós. Porque só tem grandes feitos quem tem grandes experiências. E só tem grandes experiências quem passa por grandes tribulações. E isso colabora para que uma bela história seja escrita. A minha história não é escrita num ambiente de conforto. Se você parar para prestar atenção, as mais belas histórias que você conhece, se ela for baseada em fato real, é um fato de sofrimento. Se você pegar um filme e você assistir aquele filme baseado em fatos reais, você já sabe que você vai chorar. Por quê? Porque é uma história linda, é uma história que toca. E eu só tenho capacidade de tocar alguém de acordo com a história que eu tenha para contar. E eu só tenho uma história para contar quando eu passo por grandes tribulações. E o que Paulo está ensinando aqui é: vocês estão passando por tudo isso para que amanhã alguém que também esteja passando por essas mesmas coisas seja alcançado pelo seu testemunho. Amanhã a gente vai contar para alguém: ah, descansa. Por quê? Olha, tá me vendo aqui? Tá me vendo aqui? Eu já passei por isso. E o mesmo Deus que esteve comigo e me ajudou vai estar com você também. E eu ouvi uma coisa esses dias, eu não lembro onde foi que eu ouvi, e isso me tocou: histórias curam feridas. É por isso que Deus não levanta qualquer pessoa, e quando Deus chama, Deus permite que passe por experiência, porque essa experiência vai dar uma bela história, e a bela história é o testemunho que será contado diante daquilo que Deus vai fazer. De contrapartida, eu percebo que tem muita gente que não tem o que oferecer e quer oferecer alguma coisa. Paulo vai dizer aqui Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que a gente receber de Deus, a gente venha consolar a outros. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Não tem como eu oferecer aquilo que eu não tenho. E aí eu pergunto: talvez eu esteja dizendo, ao meu redor tudo está destruído, mas dentro de você, como é que as coisas estão? Você está aprendendo alguma coisa? Você está melhorando em algum aspecto? Você está evoluindo em alguma coisa? Se a resposta é sim, então você não deve se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque aquilo que eu carrego aqui dentro vai interferir naquilo que eu vivo aqui fora. Mas vamos prosseguir. E o que eu acho interessante é que ele vai dizer o seguinte: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca das tribulações que nós vivemos. Lá quando estávamos atravessando a província da Ásia, de ponto que até da vida nós desesperamos, porque nós somos provados muito além da nossa capacidade. De tal maneira que nós perdemos esperança da própria vida. Mas nós tínhamos, olha que bonito, mas nós tínhamos em nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Nós vamos perceber que nos momentos das nossas maiores tribulações, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Já percebeu isso? Nos momentos de nossas tribulações, nós ficamos mais sensíveis ao nosso relacionamento com Deus. Nós oramos mais, nós buscamos mais, a gente lê mais a palavra. E o que isso é interessante, que isso me chama a atenção,
é que é uma diferença de relacionamento para entretenimento. E as nossas tribulações, ela nos leva a compreender o que é relacionamento, que a gente passa a conhecer mais a Deus. E o que ele vai dizer aqui é: irmãos, não sejam ignorantes acerca das tribulações que nós vivemos. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou falando para vocês acerca de algo que eu já vivi. Eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que eu sei. Porque de achismo a igreja está cheia, de achismo o mundo está cheio. E quer ver o exemplo? Rede social. A rede social, Instagram, WhatsApp, seja lá o que for, está fazendo com que pessoas leigas achem que são doutoras em diversos assuntos. Falam o que quer, falam o que acham, falam o que vê. E isso é um problema, porque hoje em dia todo mundo é teólogo na internet. Hoje em dia todo mundo é cientista político na internet. E a gente vai perceber, eu já vi gente, pastor Adriano, eu já vi gente discutindo com especialista na área. Por quê? Porque eu fui formado no Instagram. Eu já vi gente que não sabe nem onde fica o livro de Filemon, querer discutir com pastores que são doutores, e ainda coloca: esses teólogos são chatos demais, porque acham que sabem de tudo. Não, não é que eles sabem de tudo. São pessoas que não sabem de nada. Por quê? Porque não tem experiência, não tem vivência. Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, o que eu estou falando para vocês é do que eu vivi, é do que eu sei, não é do que eu acho, não é do que eu ouvi. Há uma diferença de eu falar do que eu vivi e de eu falar do que eu ouvi. Aleluia. Por quê? Porque aquilo que eu ouvi por outro pode ser duvidoso, mas aquilo que eu vivi, eu estou falando de experiência própria. Tudo aquilo que vocês estão vivendo, eu também vivi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui mexe mais comigo, porque ele vai dizer o seguinte: nós somos provados além da nossa capacidade de suportar, capacidade natural de suportar. E o que foi que nós fazemos? Decretamos em nós morte. Acabou tudo, acabou nossa vida, acabou nossa história, acabou tudo. Porque o que é morte? Interrompimento de um ciclo. E agora eu tenho uma palavra para liberar. Eu dei essa volta todinha para liberar isso para você. Sabe qual é o nosso problema? É a antecipação daquilo que nós achamos, sem esperar uma última palavra da parte de Deus. Mas isso aqui me leva mais. Mas ele continua falando, isso aqui é mais interessante ainda. Por quê? Porque ele vai dizer: mas tudo isso foi para que a gente tivesse em nós a confiança em Deus e não em nós mesmos. Porque nós somos tão altivos muitas vezes. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Eu agora sou o cara. Olha que nível eu cheguei. Ninguém dá em mim mais não. Não tem pastor, não tem coordenador, não tem liderança nenhuma. Por quê? Porque eu sou o cara. Aí o que é que Deus faz? Tá bom. Deus aperta para você entender que você não é nada e que Ele que ainda é tudo. Porque o coração do homem é enganoso. Você tem que parar de ir por aquilo que você acha. Paulo está dizendo: nós somos provados além das nossas forças. Mas isso foi para que a gente entendesse que enquanto a gente age de acordo com a nossa força, a gente não atribui a Deus aquilo que é de Deus. Porque a gente acha que a gente pode tudo. A gente esquece de confiar, a gente esquece de orar, a gente esquece de relacionar com Deus. Mas não, quando a coisa apertou e a gente falou: agora a gente vai bater as botas. Ele começou a compreender o que é a confiança em Deus. Porque quando é que eu sei que eu estou confiando em Deus? Não é quando eu ainda tenho uma solução em minha mente. Porque tem gente que confia assim: não, eu ainda tenho esperança nisso aqui, que vai acontecer desse jeito que eu planejei, então eu confio em Deus. A confiança em Deus não é quando eu acredito que Ele pode fazer aquilo que eu planejei.
A minha confiança em Deus é manifestada quando todos os meus planos vão por água abaixo e eu olho para Ele e falo: agora só pode ser o Senhor, porque tudo que eu planejei deu errado, tudo que eu tentei deu errado, tudo que eu fiz deu errado. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. Agora só me resta esperar pelo Senhor. É aí que a minha confiança em Deus é revelada, porque é muito fácil confiar enquanto a minha mente está fulminando. Perdão, fulminando não. É muito fácil confiar enquanto a minha mente está planejando muita coisa, enquanto a minha mente está fervendo com muita coisa. É muito fácil confiar em Deus enquanto eu tenho uma lista. Peraí, aqui deu errado, mas aqui pode dar certo. Enquanto eu tenho carta na manga. Confiança em Deus não é quando Ele pode pegar uma carta na minha manga e colocar na mesa para ganhar o jogo. A confiança em Deus é quando eu não tenho mais nada e eu falo: a providência só vem do Senhor agora. Confiança não é quando Deus usa aquilo que existe, é quando eu creio que Ele vai criar de onde não existe. Vou falar isso aqui de novo porque eu gostei dessa. Confiança não é quando eu espero Deus usar aquilo que ainda existe dentro de mim, não, ou na minha mente. A minha confiança em Deus é revelada quando eu olho para o nada e digo: o Senhor pode criar uma ponte aqui. É quando eu olho para um lugar onde não tem parede e digo: o Senhor pode abrir uma porta aqui. Isso é confiança. Uma vez eu ouvi o pastor falar que confiança é quando você dá um passo à frente e deixa Deus tirar o chão de trás. É por isso que o apóstolo vai dizer: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Já tínhamos sentença de morte, mas isso foi para que a gente confiasse em Deus. Somente em Deus. O texto está escrito: tínhamos sentença de morte para que a gente confiasse somente em Deus. Não é quando a gente diz: Senhor, usa fulano, usa ciclano, usa o governo, usa o pastor, usa o vereador. Não, não. Somente em Deus é olhar e dizer: Senhor, não tem mais ninguém, só o Senhor. E quer saber? Tem momentos que é só você e Deus. Não se admire, Igor, e todos que me ouvem, meu nobre pastor Adriano, não se admire nem chame de falso alguns que quando a coisa começar a apertar, sairão de perto de você. É porque tem vezes que Deus quer algo mais íntimo, e intimidade não é pública. A palavra já diz tudo. Quem já viu aqui num casamento, na lua de mel, e algum acompanhante com os noivos? Não vai. Por quê? Porque ambiente de intimidade é só eu e o cônjuge. Só. Por quê? Porque agora é ambiente de relacionamento. Confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. É interessante isso, pastor Deus. Nós tínhamos em nós sentença de morte, ou seja, algo que é mais forte do que eu. Mas isso foi para que a gente confiasse em Deus, que ressuscita os mortos. Sabe o que ele estava dizendo? Eu tinha em mim a sentença de morte para que eu confiasse em Deus, que ressuscita os mortos. O que ele estava dizendo aqui é: eu me sentenciei debaixo de um jugo que é maior do que eu, mas a minha fé está no Deus que é maior do que o jugo, que é maior do que eu. O que ele estava dizendo é: a morte é maior do que eu, mas Deus é maior que a morte.
O vírus é maior que eu, só que Deus é maior que o vírus. A recessão econômica pode ser maior do que eu, mas Deus é maior que a recessão econômica. As tribulações são maiores que nós, mas o nosso Deus é maior que as nossas tribulações. Ele nos livrou e seguirá livrando em quem confiamos, que nos livrará ainda. Sabe o que ele estava dizendo? Deus fez no passado, e nós temos histórias disso, pastor Adriano. Mas quer saber? Eu também conheço pessoas, e eu sou uma prova disso, de que Deus faz no presente. Mas eu aprendi que Deus não muda. Então o que é que você quer dizer com isso? É que se Deus fez, Ele ainda faz. E se Deus faz, Ele vai continuar fazendo. Por quê? Porque Deus não muda. Quem muda sou eu, Deus não muda. Quem falha sou eu, Deus não falha. E eu quero dizer uma coisa: não pergunte aonde Deus está no meio das suas crises. Pergunte aonde você está se posicionando no meio da crise que você vive. Porque Deus está no mesmo lugar. E eu, aonde é que eu estou? E como eu disse aqui, no meio da tribulação, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Ou seja, a gente vem para mais perto dele. Então, a questão aqui é: quando nós vivemos uma crise e a gente pergunta onde Deus está, me perdoe, mas é a maior cara de pau que a gente tem quando a gente pergunta isso. Por quê? Porque a questão não é onde Deus está. Até porque quando a coisa começa a piorar e eu não tenho mais visibilidade acerca de Deus, não é porque Deus se afastou de mim, é porque eu que me afastei de Deus. Então a pergunta é: aonde Deus está? Não, é aonde que eu estou, aonde que eu fui parar. Porque quando eu penso aonde que eu estou, eu tenho sensibilidade para enxergar aonde eu estou. E quando eu enxergo aonde eu estou, eu tenho em mente a consciência de que eu preciso retornar para o lugar de onde eu não deveria ter saído. E eu encerro essa mensagem dizendo para você uma coisa: não deixe de se relacionar com Deus. Porque a pior coisa que alguém pode fazer é se afastar de Deus, seja lá em qualquer momento da sua vida. Nesse tempo que me resta, Jesus deu uma ordem para os discípulos: podem passar para o outro lado, eu fico. Eles foram. Quando chegou no meio do caminho, quase morrem. Mas foi Jesus que mandou. Sim, ele tinha um controle, mas eles tinham que aprender uma coisa aqui. Quando Jesus chega perto do barco, pastor Adriano, a Bíblia diz que ele acalmou a tempestade. Ainda que eles tivessem ido por ordem de Jesus, estivessem cumprindo a regra, eles precisam tirar uma lição daqui. E se eu não tivesse vindo por ordem dele? E se eu tivesse me afastado por conta própria? Eles têm que tirar uma lição daqui. Todo afastamento de Cristo é incerteza no meio de tempestades. Mas quando ele se aproxima, a tempestade se acalma novamente. Nunca navegue para longe de Jesus. Para que eu confiasse em Deus. Desculpa. A gente não foi chamado para militar a causa de homens. Nós fomos chamados para militar a causa do Evangelho. Francamente, nos tempos bíblicos, em toda a crise que o povo viveu, o povo de Deus se manifestou, manifestando a palavra. É por isso que eu resolvi tomar um posicionamento. Eu tenho pregado isso onde eu tenho chegado. Não vai para a internet militar o que não deve ser militado. Não vai sair por aí falando militâncias que não devem ser militadas. Porque a igreja não deve militar a causa de homens. A igreja tem que governar pela autoridade que Deus deu a ela. Então vai militar a causa do Evangelho. Porque quando você milita a causa do Evangelho, você está estabelecendo e manifestando o reino de Deus. Você não foi chamado para militar a causa de homens. Você foi chamado para militar a causa do reino e governar nessa terra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Tu és santo, Deus, Tu és santo. Engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo. Engrandeço e exalto ao Teu nome. Não tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de Ti. Bênçãos tão lindas que deste-me, carinho, graça e amor eterno. Por isso quero louvar-te e dizer o quanto eu te amo, pois é digno de toda glória e é digno de todo louvor. Não sei por que me amaste e misericórdia por me tiveste, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas dou graça, dou graça, dou graça. Me diz que te maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, Alfa e Ômega, é Senhor até o fim. Santo, santo é o Teu nome, maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, Alfa e Ômega, é Senhor até o fim. Santo é o Teu nome, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Nós temos um Deus que não nos abandona. Nós temos um Deus que nos protege e nos guarda. Então ouve conosco. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Choro e mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, a
situação, o controle ainda está. Calma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Ainda que o fruto não floresça, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Nós te adoramos, nós te entronizamos, Jesus, porque Tu és fiel, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és Deus Pai, Tu és Deus Filho, Tu és o Deus Espírito Santo. Aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Jesus. Tu és poderoso, Tu és digno. Entronizamos o Teu santo nome. Se faz presente, Senhor, neste lugar, porque Tu és fiel, Tu és a cura, Jesus. Aleluia. Adore a Deus, adore o Senhor de onde você estiver. Aí na sua casa, comece a adorar o Senhor, comece a exaltar o Senhor, comece a sentir a presença de Deus essa noite. Ele te chama, Ele te chama, Ele diz: vem, 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 vem. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.